Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Agradecemos a Deus pela noite que Ele nos deu, sono, descanso. E agora, essa manhã, onde nos achegamos na presença do Senhor. Aqui em Guariba está 16 graus, então uma manhãzinha, vou dizer assim, um pouquinho fria, mas está gostosa. Quero dar um bom dia à nossa irmã Zilá, que chegou. Deus abençoe sua vida, irmã. Também a Giselma. Deus abençoe. Dona Francisca. Deus abençoe a vida de vocês. Os demais irmãos que daqui a pouquinho vão chegando. Vamos fazer uma oração para nós começarmos então nossa devocional. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela noite que nos deu e porque nos despertou nesta manhã para meditarmos na tua palavra e para termos diante de nós um dia preparado pelo Senhor. Este dia se levantou em detrimento do outro que já vivemos. E tudo que viveremos aqui para ti já está completamente aberto, mas para nós, à medida que se passa, serão apresentadas as circunstâncias com as quais nós devemos interagir e vivenciar neste dia. Nós precisamos de sabedoria para poder responder a cada uma delas, de maneira coerente, de maneira equilibrada, para dar honra e glória ao teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, nossa leitura é o segundo parágrafo de Daniel, capítulo 8, tá bom? Então, o segundo parágrafo começa no verso 5, vai até o verso 8. Diz assim o segundo parágrafo de Daniel 8. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Até aqui. Da mesma maneira que a primeira porção que vai do verso 1 até o versículo 4, se relacionava a Ciro, o medo persa, essa segunda porção também se relaciona a um governante. Nesse caso, se relaciona àquele que vem suceder o império medo-persa, que nesse caso é a Grécia. E o seu governante é Alexandre o Grande. Quando Daniel vê o bode representa Alexandre. E ele vê o seguinte, ele disse que, verso 5, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. A ideia aqui é que Alexandre conquistou todo o seu vasto império muito rápido. As campanhas de Alexandre
tinham sempre sucesso, e ele estendeu seu império por uma vasta região, chegou até aproximadamente onde hoje é o Afeganistão. E então tudo era dominado por ele e pelo seu exército. Quando o seu exército se negou a seguir em frente e a conquistar mais terras, então Alexandre voltou para a Babilônia, que já havia sido conquistada por ele, nesse contexto, que é justamente aqui que está dizendo, né? Lembre-se que Ciro havia conquistado a Babilônia. E Alexandre também conquistou o Império Persa, então, logicamente, também conquistou a Babilônia. Da Babilônia ele foi até o Afeganistão, e quando seu exército resolveu não seguir mais adiante para conquistar mais terras, então ele voltou para a Babilônia e morreu. Ele morreu jovem, morreu com 33 anos. Mas já nessa idade existia já sob seu domínio, sob sua direção, um vasto império. Ele diz aqui que ele diz o seguinte, lá no versículo 8: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, a morte de Alexandre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Os 4 chifres notáveis que ele menciona aqui terem surgido a partir da queda de Alexandre foram 4 generais de Alexandre. A história nos informa que depois da morte de Alexandre houve um período de confusões internas para saber quem é que tomaria o poder de todo esse império, e 4 dos generais de Alexandre dividiram esse império entre si, e porções, foram divididas, todo aquele vasto império, em 4 porções, e cada um dos 4 generais assumiram o poder. De fato, eles eram excelentes na sua política e no seu poder, mas não chegava aos pés de Alexandre. E essa porção, essa segunda porção do segundo parágrafo, que diz respeito à chegada de Alexandre, ela vai pelo mesmo sentido da primeira, mostrando que Deus Deus é soberano, e é Deus quem concede o domínio sobre os povos, né? Na porção anterior, ontem de manhã, nós falamos sobre a questão de Ciro e falamos que Deus deu aquele domínio a Ciro sobre Nabucodonosor. Deus havia dado durante um período também domínio para próprio Nabucodonosor, o reino babilônico. Depois Deus enviou Ciro, e a quem Deus dá esse domínio prevalece, porque faz parte dos propósitos de Deus, que através daquele momento, daquele poder que é dado de governo sobre os governantes, as pessoas se desenvolvam. Esse segundo bloco, ele caminha pelo mesmo rumo, mas eu quero destacar aqui nesse segundo momento uma questão um tanto quanto diferente do bloco anterior, do parágrafo anterior. No parágrafo anterior eu destaquei a questão da soberania de Deus e do poder que Deus confere a quem Ele quer. Quando Ele diz, os entregou em suas mãos. Esse segundo parágrafo eu quero destacar a questão do tempo. Na visão de Daniel, ele descreveu o carneiro, que representava Ciro. Descreveu o carneiro. E logo em seguida, ele descreve o bode, vindo do ocidente, na perspectiva de Daniel.
chegou o tempo, então, onde Daniel vê um bode vindo ferozmente contra o carneiro, que representa Ciro, e quebrou os chifres do carneiro. E aí ninguém o pôde livrar. É o que diz aqui o versículo de número 7. Ele diz assim: viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Então não houve quem pôde livrar o carneiro, não houve quem pôde livrar Ciro das mãos de Alexandre. Chegou o tempo. E tempo é uma questão muito interessante nas nossas vidas. Porque o tempo é uma ferramenta utilizada por Deus para formatar, para moldar, para dar sentido, para dar direção àqueles que estão debaixo do tempo. Deus não se aprisiona ao tempo. A Bíblia diz que Deus é eterno. E essa realidade da eternidade é completamente diferente dessa realidade cronológica que nós estamos aqui. A Bíblia define como uma dimensão onde não existe tempo. É muito complicado para a gente tentar imaginar o que é isso, porque isso não faz parte da nossa realidade. Mas para Deus já está tudo realizado. Não é só questão de ser infinito. É que o tempo não é contado do jeito que nós contamos, é a nossa dimensão. Mas o que interessa para nós aqui não é a eternidade. O que interessa para nós aqui é o cronos, ou seja, é o tempo marcado, é a nossa realidade, a nossa dimensão. Todas as coisas têm um tempo certo. A Bíblia já diz isso: existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de construir, há tempo de derrubar o que construiu, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de falar, há tempo de se aquietar. Tudo tem um tempo. Mas quando nós pensamos no tempo, o tempo ele tende a ser, da perspectiva divina, um aliado e não um vilão. Houve o tempo da ascensão de Ciro, houve o tempo da queda de Ciro. Houve o tempo da ascensão de Alexandre, houve o tempo da queda de Alexandre. Houve o tempo da ascensão dos generais, houve o tempo da queda dos generais. Só que por cada momento desse, o povo que passou sob o governo de cada período desse aprendeu muita coisa. E nesse aprendizado foi dado um destino distinto para cada situação. O povo assume uma dimensão. Aqueles que passam por esse momento assumem transformações que o tempo gera. E essas transformações devem ser vistas como, pelos cristãos, como um agente de conformação à vontade de Deus. C.S. Lewis, quando orava, dizia sobre a oração que não orava para que Deus atendesse à vontade dele, mas para que o coração dele fosse formado à vontade de Deus. E isso é transformação. E, de fato, irmãos, o tempo, como diz o ditado popular, é o remédio para todos os males. E deve ser remédio. O grande problema é quando nós utilizamos do tempo de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Nós utilizamos do tempo como fuga para a resolução dos nossos problemas.
nós utilizamos do tempo como uma ferramenta de distanciamento de uma situação difícil, como forma de esquecimento também de uma situação difícil, quando na realidade o tempo ele deve ser utilizado com sabedoria. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. No Novo Testamento, a Bíblia fala assim, que nós temos que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, usar tudo aquilo que Deus nos dá, a porção de tempo que Deus nos dá, com sabedoria. Nós precisamos aprender com o tempo. Nós precisamos ter um coração transformado ao caráter de Deus, à vontade de Deus. Nós precisamos aprender a usar o tempo a nosso favor. E usar o tempo a nosso favor significa cultivar de determinadas virtudes para que nós possamos entender o que de fato é a nosso favor. Quando eu digo a nosso favor, não estou dizendo que nós devemos ter uma visão egoísta. E egoísta eu digo colocar o nosso eu à frente de tudo e fazer exatamente e somente aquilo que o nosso eu determina. Mas na realidade estou dizendo que nós, quando digo a nosso favor, é aprender com o caráter divino. Porque tudo aquilo que vem de Deus é a nosso favor. Aprender com o caráter divino e aprendermos a sermos transformados de acordo com o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, de fato, é perfeito. Então, se nós utilizarmos o tempo a nosso favor, no sentido de formar em nós o caráter de Deus, com certeza haverá remédio para muitos males. Com certeza, o nosso coração se apaziguará em diversas situações. Um dos segredos para que nós possamos fazer isso é o entregar-se nas mãos de Deus. Há um salmo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A entrega significa dar a alguém alguma coisa e deixar que aquele alguém cuide. Quando nós vamos a um médico e nós apresentamos para ele a nossa enfermidade, ele faz um diagnóstico. E a partir daquele momento, o médico vai traçar o que é que vai acontecer com as nossas vidas. E há certas circunstâncias que nós precisamos nos submeter a uma ação cirúrgica. Você já parou para pensar o que é uma ação cirúrgica? Você está dando a si mesmo, você está colocando a sua vida nas mãos de uma outra pessoa, humanamente falando, eu digo. Você está se deixando, você está se dando para que aquela outra pessoa mexa em pontos da sua vida que ninguém mexe. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos confiando que aquela pessoa fará o melhor. E mesmo não sabendo o que aquela pessoa fará, não compreendendo a particularidade do ato cirúrgico, nós falamos assim: o sujeito fez uma cirurgia de coração. Mas nós não entendemos o passo a passo, a didática da cirurgia do coração. Nós não temos dimensionado, eu nunca assisti uma cirurgia cardíaca e acredito que você também nunca assistiu. Você nunca esteve ao lado do médico desde a hora que ele abre o peito, a todas as ferramentas que ele utiliza para ter acesso ao coração. O que ele faz, cada procedimento, cada cuidado que ele precisa ter. Você e eu nunca fizemos isso, mas, no entanto, a cirurgia existe.
Então eu posso dizer que quando eu me submeto a um ato cirúrgico, eu estou colocando, eu estou entregando, humanamente falando, a minha vida às mãos de uma outra pessoa. E eu estou completamente passivo. Não posso fazer nada porque eu entreguei o meu próprio corpo para ser anestesiado. Eu me comprometi, eu permiti que todo aquele processo que está sendo desenvolvido fosse feito com a minha vida. Então, a entrega da nossa vida a Deus se faz no mesmo caminho. Entregar nossa vida a Deus significa confiar que Ele fará o melhor, como um processo cirúrgico, com um ato cirúrgico. E se nós conseguimos fazer isso com o homem, que é finito como nós somos, por que nós não conseguimos fazer isso com o Senhor? Então, confiar em Deus é a mesma dinâmica de entregar a si mesmo, confiar numa outra pessoa para o processo cirúrgico em nossas vidas. A outra pessoa vai cuidar, ele vai abrir, ele vai consertar o que está fora do lugar. Vai ter um momento de cura, de cicatrização, de restabelecimento. Durante esse momento de cura, há limites que podem ser feitos ou que não devem ser feitos. Há limites que não podem ser cruzados. Até exatamente o restabelecimento de tudo. E aí, vida normal. Mas tem tempo para todas as coisas. E um outro segredo, é que nós precisamos aprender a nos submetermos ao quadro de cura que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes a transformação que Deus faz também é cura. Mas nós precisamos nos submeter, tal como nós fazemos com o médico. Com o médico nós nos entregamos nas mãos do médico. No verdadeiro médico nós temos certas dificuldades de verdadeiramente nos entregarmos. Nós não queremos, nós lutamos contra, nós colocamos os nossos senões, nós protelamos a situação, nós fazemos de tudo um pouco. Mas eu acho interessante essa comparação, mas porque com o médico humano nós nos entregamos, porque nós queremos viver. Com Deus é a mesma história. Então, se nós queremos viver o que Deus tem para nós, e de fato Deus tem o melhor para nós, nós devemos nos deixar transformar por Deus. Nós precisamos aprender a entregar o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e deixar que o Senhor trabalhe. Quando eu digo deixar que o Senhor trabalhe, não estou dizendo que nós podemos interromper um agir de Deus. Não, se Deus determinar fazer uma coisa, Ele faz e não precisa nem do seu aval nem do meu. Mas com certeza nós atrapalhamos. E a única pessoa que sofre quando nós atrapalhamos somos nós mesmos. Deus não sofre com isso. Mas nós sofremos com as próprias atrapalhadas que nós fazemos contra nós mesmos. Não é contra o próximo, não é contra o objeto que está causando dor. É contra nós mesmos. Então, irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e a lembrar que tem tempo para todas as coisas. Tem o tempo para a fuga. Às vezes nós fugimos e imaginamos que vamos fugir de um problema a vida toda. Tem tempo para parar de fugir. Existe limite. E existe o tempo também de enfrentar a situação. Eu gostaria que você pensasse dessa maneira, que Deus quer sarar o seu coração. Deus quer estabelecer agora um novo tempo, porque todo novo tempo traz mudanças, conformações. E Deus quer abençoar a sua vida numa nova realidade, abençoar a sua vida num novo momento, abençoar a sua vida num processo novo. Mas é preciso que você confie no Senhor.
e que você entregue a si mesmo nas mãos do Senhor, para que o Senhor trabalhe a sua vida. Vamos pensar dessa maneira? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse sentido, esclareça isso em nosso coração. Ó Deus, eu me coloco diante de Ti. Eu agradeço a Ti, Senhor Deus, pela Tua grande bondade para conosco. E também pela Tua sabedoria. É o Senhor quem estabelece reis e é o Senhor quem tira reis. É o Senhor que dá o período da regência desses mesmos reis. O tempo é Teu aliado. O tempo que existe para nós e não existe para o Senhor é Teu aliado. Eu peço a Deus que o Senhor nos dê uma mente sábia, que consiga compreender todas as consequências das nossas próprias escolhas e que consiga, na realidade, fazer se pactuar, fazer um pacto de acerto e não de erro. Que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, entregarmos nossas vidas a Ti, cientes de que o Senhor tem o melhor para nós. Assim como nós entregamos nossas vidas na mão de um cirurgião, para que ele proceda uma atitude que está completamente fora da nossa alçada, e confiamos de que tudo se dará bem, embora também nos reportamos ao Senhor, mas sabemos que é necessário aquela intervenção. Que da mesma maneira, ó Deus, nós possamos ter a ciência de que há certas intervenções, ó Deus, que nós devemos colocar completamente nossas vidas diante de Ti e deixar que o Senhor haja. Colocar nossas vidas nas Tuas mãos para que o Senhor haja conscientemente, desejosamente, de sermos curados, de sermos restaurados, porque há tempo para todas as coisas. Houve o tempo de Ciro, houve o tempo de Alexandre, houve o tempo dos romanos, e agora há um novo tempo. E agora, exatamente neste momento que estamos vivendo, uma outra face do tempo de uma certa conformação está se desenvolvendo em nosso meio. Dá-nos inteligência, dá-nos discernimento, dá-nos percepção, dá-nos sensibilidade para que possamos entender os dias que se desenvolvem ao nosso redor e agirmos de uma maneira que reflita a Tua vontade. Encha-nos com Teu Espírito Santo, porque quando somos cheios do Teu Espírito Santo, somos mais sensíveis à vontade do Senhor. Nos submetemos mais à vontade do Senhor. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Obrigado por todas as coisas que Tens feito. Eu sei, ó Deus, que na permissão de Ciro reinar, depois na permissão de Alexandre reinar, depois na permissão dos romanos reinar, o Senhor preparou o caminho para a chegada de Jesus. O Senhor preparou o caminho para o sacrifício de Jesus. No tempo, na plenitude dos tempos, Jesus se deu para o nosso resgate. Que essa compreensão seja também em nossas vidas particulares, na presença do Senhor e também na presença das pessoas com as quais nós convivemos. Dá-nos um dia abençoado diante do Senhor, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, que nós possamos meditar nessa questão ou nessas questões durante o dia de hoje. Um bom dia, irmãos. Até a noite.